Bem-vindo e bem-vinda à Escola de Maria, a melhor e a mais perfeita discípula da palavra. E durante esses dias nós estamos com o professor Felipe Koller, que está ajudando-nos a refletir sobre a patrística. Então nós estamos fazendo uma introdução e logo nós vamos chegar na presença de Maria na patrística. E agora, hoje, nós queremos tratar sobre o assunto. Existem várias tradições na patrística. Professor, conte para nós como que é isso. Exato. A gente costuma, talvez, quando a gente ouve falar dos padres da igreja, dos nomes que a gente já ouve falar mais e que são conhecidos para a gente, talvez o nome mais comum seja Santo Agostinho, né? É o que primeiro vem à mente, é um nome que geralmente se reconhece, sobretudo para a gente, que foi evangelizado pela Igreja Ocidental, e que Agostinho é um dos grandes nomes dessa tradição. Ele se tornou, assim, basicamente um grande fundamento, um nome muito conhecido. Não só a sua teologia, também a sua figura, a sua história de conversão, a gente costuma já ter ouvido falar alguma coisa. Mas é preciso lembrar que a patrística envolve uma multidão de outros autores, de outros nomes, de diversas tradições diferentes, e muitos deles com um peso tão importante quanto o de Agostinho na formação da doutrina cristã, na formação do ensinamento da igreja, né? Agostinho, como a gente comentou, ele representa bem essa tradição do Ocidente, do mundo que na antiguidade era de língua latina, falava latim, de cultura latina, de cultura oriunda dos romanos, né? E ele é o grande nome dessa tradição ocidental latina. Não só ele, existem outros. Existe Ambrósio, aquele que foi o responsável pela conversão de Agostinho, que batizou ele, que foi bispo de Milão. Existe Leão Magno, Gregório Magno, que foram bispos de Roma, foram papas. Existe São Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim. Vicente de Lérins, que é um padre da igreja que inclusive o Papa Francisco costuma citar de forma bastante recorrente para falar sobre como a tradição se desenvolve, cresce, progride. Existem vários outros nomes na igreja do Ocidente, na igreja latina. Mas existe todo um outro mundo ainda, às vezes muito afastado de nós, às vezes não muito comum da gente ouvir falar, que é o mundo da tradição oriental, né? Geralmente orbitando em torno ali da cidade que na antiguidade era chamada de Bizâncio e depois de Constantinopla, e que hoje é a capital da Turquia, Istambul, que foi a grande cidade do Oriente Cristão no primeiro milênio. Ali, dentro dessa tradição, que é principalmente de fala grega, de língua grega, a gente tem uma série de nomes importantíssimos, como o de Basílio Magno, de Gregório Nazianzeno, de Gregório de Nissa, que a gente chama de padres capadócios, por causa da região em que eles viveram. A gente tem no Egito Atanásio de Alexandria, Cirilo de Alexandria. Em todo esse mundo de língua grega, na antiguidade, e que tem um papel determinante na história da igreja nessa época e para nós hoje, porque se a gente parar para pensar, todos os grandes concílios do primeiro milênio, aqueles que delineiam o dogma cristão, que falam da Trindade, falam da Cristologia, falam inclusive dos dogmas marianos, como da virgindade perpétua de Maria, da maternidade divina de Maria, todos esses concílios acontecem numa região muito pequena do Oriente, ao redor de Constantinopla, na costa da Grécia e da atual Turquia. Tudo acontece ali. Ali é a região em que o cristianismo está fervendo de fato naqueles primeiros séculos. E os grandes pensadores cristãos estão ali, naquela região, e participam de forma muito ativa desses concílios. E são, portanto, fundamentais para abordar o dogma da Trindade, para abordar os dogmas cristológicos e mariológicos, né? Isso, então a gente agradece mais uma vez. Ontem nós falamos sobre a importância da patrística. Hoje, então, refletindo aí sobre as tradições, né, ocidentais e orientais, ortodoxas, né? E amanhã tem mais o Escola de Maria. Você, devoto de Nossa Senhora, continue acompanhando e refletindo conosco sobre a patrística na vida da igreja.